Boa noite, gente. Eu me apresentei, esqueci o microfone. Meu nome é Raquel, eu sou diretora de eventos do CAINF e é em nome do CAINF que eu agradeço a presença de todos vocês. Sem a adesão de vocês nos nossos eventos, eles não poderiam acontecer, e é por isso que a gente tem dois, porque vocês participaram bastante. E eu já vou começar a live, vou chamar a professora Tassiana. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Posso projetar a apresentação? Pode sim. Aqui, deixa eu ver se... Eu vou abrir aqui. Eu vi que ficou um pouco distorcido, acho que eu vou projetar de outra forma. Pronto. Tá aparecendo direitinho para vocês? Maravilha, então. Então vamos conversar. Pessoal, é uma satisfação imensa, né, poder estar aqui falando com vocês nessa semana maravilhosa, que é a semana em homenagem à enfermagem, à nossa força, né, inclusive a todas as possibilidades que a enfermagem tem. E uma das grandes possibilidades que a enfermagem tem hoje em dia é a enfermagem forense. Então, alguns aqui já foram meus alunos, né, na primeira disciplina de enfermagem forense na graduação no Brasil. Nós temos, né, esse privilégio de ter implementado a disciplina de enfermagem forense como optativa, por enquanto módulo livre, né, lá no nosso escopo aí de disciplinas da enfermagem, na UNB. E é uma atuação extremamente importante, relevante, que tem, né, crescido no mundo. Eu entrei recentemente, né, na Universidade de Brasília, no Departamento de Enfermagem. Né, para quem não me conhece, eu sou professora Tassiana, vim lá de Aracaju,
e vim para o Departamento de Saúde Coletiva inicialmente, fui substituta lá, e hoje estou no Departamento de Enfermagem desde outubro. Vou falar um pouquinho, né, da minha trajetória enquanto enfermagem forense, mas com esse foco no tráfico de pessoas, que foi algo que eu pude trabalhar presencialmente quando eu fiz meu intercâmbio lá na Espanha. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi lá, trazer um pouquinho, né, da teoria da identificação do tráfico, porque a gente sabe que existem muitos mitos, né, relacionados a isso. E falar também sobre a importância da enfermagem nesse papel de identificação e notificação, mais especificamente a enfermagem forense, né? Só para dar um apanhado sobre essa minha trajetória em relação a essa temática, né, para vocês se situarem um pouco, e talvez até como uma forma também de inspiração, né, para que vocês sempre procurem coisas novas, procurem se aperfeiçoar e não tenham medo, né, do novo, porque eu acho que isso foi o que implicou bastante para que desse certo essa nova experiência, né, para que eu pudesse conhecer outra seara da enfermagem, que é a enfermagem forense, e que é essa atuação, né, com a prevenção e a identificação de vítimas de violência de uma forma geral. Então, eu fiz o meu mestrado em saúde e ambiente, lá na Universidade Tiradentes, em Sergipe. E nesse período, eu fiz um intercâmbio lá em Sevilha, na Espanha, com a professora Núria, que está aí no canto esquerdo do slide. Gosto muito de trazer sempre a foto dela, ela é uma pessoa extremamente especial, que me abriu portas, né, para essa temática. E até então, gente, eu nunca tinha ouvido falar, né, sobre a atuação do profissional de enfermagem, da atuação do profissional de saúde, né, frente a uma vítima de tráfico de pessoas. E, até então, até fazer esse intercâmbio lá em 2017, eu só tinha visto o tráfico de pessoas na novela América, que era Sol, né, e na outra novela Salve Jorge. Sendo que as novelas, os filmes, muitas vezes trazem de uma forma bem romantizada, né, onde tem lá aquela vítima de tráfico, e aí vem um cliente que salva e tira essa mulher do tráfico, quando a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? O resgate muitas vezes acontece quando há uma rede de apoio, quando há instituições preparadas, quando há profissionais de saúde e de segurança pública que estão preparados em identificar vítimas, em identificar locais, né, que possam ser cativeiros, porque dificilmente o cliente ele vai compreender essa situação e resgatar, né, essa vítima. Cliente, quando eu falo pensando numa vítima de tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, aquela pessoa ali que está no meio, né, de uma prostituição, mas de forma traficada. Então, algumas definições a gente vai conversar aqui hoje também, certo? Para vocês irem entendendo também a diferença que existe dentro dos crimes, nessa seara de imigração, né, de tráfico, de cárcere. Só um apanhado geral mesmo, né? Quem quiser se aprofundar mais vai ter que fazer a disciplina optativa. Brincadeiras da parte, gente. Então, eu tive essa oportunidade lá na Universidade Pablo de Olavide, e aí a minha orientadora falou assim, olha, eu trabalho com vítimas de tráfico de pessoas, ela é uma socióloga, o orientando dela lá era do direito, ela trabalhava com pessoas da assistência social e não tinha ninguém da área da saúde na época trabalhando, né, com essas vítimas. E ela falou assim, nossa, vai ser super importante, porque a gente defende uma teoria de multigarantia. Nós, enquanto SUS, inclusive aqui no Brasil, enquanto Sistema Único de Saúde, a gente também acredita, né, nesse sistema de multigarantia. É por isso que a gente defende a importância de olhar para os determinantes sociais de saúde, né, para vários aspectos da vida da pessoa que possa contribuir com o processo de saúde-doença. Eles também tinham essa visão ampliada, mas até então não tinham inserido ninguém da área da saúde. E agora, puxando a sardinha para a gente, né, para a enfermagem, a gente sabe que a enfermagem, ao longo do curso de graduação, né, e ao longo da sua prática profissional, desenvolve um olhar de cuidado diferenciado. É como a gente está sempre lidando tanto com o paciente como com toda a gestão da saúde, né, de uma forma geral, nosso olhar é muito ampliado.
E eu acho que esse era um diferencial que a enfermagem poderia trazer, né, nessa perspectiva da identificação. E ela falou assim, olha, eu não gostaria que você trabalhasse com as vítimas já identificadas, né, já resgatadas. Por quê? Elas demoram a criar confiança no profissional. Você não vai ficar muito tempo aqui na Espanha. Quando você criar vínculo, você vai estar indo embora. Isso é ruim, porque você cria um vínculo com uma vítima e depois você parte, né, e vai embora e abandona essa pessoa que você criou vínculo. Aquela informação foi muito forte para mim na época, né, de pensar isso. E aí me trouxe também a importância que existe do vínculo da atenção primária à saúde, que a gente tanto quer desenvolver, a consolidação das equipes de saúde da família, para gerar esse vínculo, para manter a confiança das pessoas que a gente está atendendo, né? Então, eu sempre gostava de casar, assim, as informações que eu recebia lá com o que poderia ser aplicado aqui também. E eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer, já que eu não vou trabalhar com essas vítimas já identificadas? Ela falou, olha, Tassiana, tem um papel muito importante que é ir para as ruas de prostituição, casas, né, destinadas à prostituição, para você fazer identificação de uma possível vítima. E aí você vai fazer um curso, né, você vai identificar sinais, não necessariamente você vai falar assim, olha, essa é traficada, né? Até porque isso depende muito de todo um sistema jurídico que vai analisar, né, a criminologia daquilo e tal, mas identificar sinais. E não é isso que a gente faz quando a gente vai notificar uma doença, um agravo, né, uma comorbidade, a gente identifica sinais e sintomas, né? Até porque vai ser notificável desde que a gente tenha suspeita. Então, era exatamente isso que eu precisava fazer, identificar uma suspeita de tráfico ali naquele local, nos locais que eu iria visitar. E aí, né, prontamente aceitei o desafio e fui junto com um profissional do direito, uma profissional da assistência social, em grupo, né, e uma estagiária de sociologia, onde cada um vinha com sua expertise, pegava o carrinho da Cruz Vermelha, esse está aí na foto, e a gente ia fazendo ronda e conversando com as trabalhadoras sexuais ou pessoas em situação de prostituição. Ah, professora, qual a diferença que existe entre trabalhadora sexual e uma pessoa em situação de prostituição? Então, essas nomenclaturas, elas são importantes. Vocês, né, estão aí aprendendo ao longo do curso de vocês o tempo inteiro o quanto as nomenclaturas vão se modificando, né? E a gente faz uma mudança para não estigmatizar, a gente faz uma mudança para definir melhor. Quando eu falo pessoas em situação de prostituição, eu estou colocando nesse meio aquelas que se prostituem porque querem, porque não estão sendo coagidas, né? E que exercem por livre e espontânea vontade, ou aquelas que exercem forçada pelas circunstâncias, mas não tem ninguém que as obrigue. Quando eu falo forçada pela circunstância, é uma situação de sobrevivência, né? Aquela pessoa que não viu outra forma de ter uma renda, de poder se alimentar, e aí, né, ver no trabalho sexual uma possibilidade, e aquela que é forçada porque está sendo prostituída. Então, eu consigo colocar as três dentro desse guarda-chuva, pessoas em situação de prostituição. Eu só posso chamar trabalhadora sexual se é uma coisa consensual. Quando não é consensual, é uma pessoa que está sendo prostituída. Então, quando eu falo, por exemplo, criança pode escolher ser prostituta? Não. Então, eu não posso falar que é uma criança prostituta. Eu não posso falar que é uma criança trabalhadora sexual. É uma criança prostituída. Então, todos esses estão dentro desse guarda-chuva de pessoas em situação de prostituição. O tráfico, gente, ele não existe só relacionado ao trabalho sexual. O tráfico existe para outras searas também que eu vou mencionar aqui para vocês quais são, como tráfico de órgãos, né, como escravidão. Só que eu vou focar muito mais no tráfico com fins de exploração sexual, porque foi a experiência que eu tive, certo? Também para a gente ter um norte aqui, porque é muita informação. E aí, gente,
né, dentro desse rol aí de pessoas em situação de prostituição, eu tinha que ir conversando com cada pessoa dessa envolvida e observar se existia força, se existia ameaça, se existia coação, né, se existia qualquer medida que me desse um start de que aquilo não é consensual. E aí já começa a violência, não necessariamente o tráfico. Veja, para ter tráfico, precisa de um trajeto, precisa ter modificado essa pessoa, modificado o local dessa pessoa, retirado essa pessoa do seu local de origem, né, do seu local de moradia para outro espaço. É preciso ter alguma medida também de controle ali, né? Seja por um cárcere, seja porque você está fazendo ameaça, né, para aquela pessoa não saia, né, dessa situação. Então, eu preciso de outras coisas além, né, do não ser consensual. Por quê? Existe outro nomezinho que é a explorada sexualmente. Então, eu tenho tráfico com fins de exploração sexual e eu tenho aquela que é explorada sexualmente, mas não é traficada. Como assim? Imagina uma situação onde você está lá no interior, na zona rural, e aí você um grupo ali abre um cabaré, né, pega criança, adolescente, coloca para trabalhar, mas essa pessoa continua voltando para casa, às vezes até os familiares estão envolvidos, né, nessa exploração. Então não houve tráfico, mas há exploração. Então são crimes diferentes. E por ser crimes diferentes, tem pesos diferentes também. Porque, gente, a gente já sabe que uma pessoa que está sendo prostituída, né, que está no trabalho sexual de forma forçada, já é grave. Mas você ainda submeter ela a isolamento social, a ela estar distante das pessoas que podem ser rede de apoio, né, de ter deslocado ela para outro local, é ainda pior. Então, você traz mais um ponto de vulnerabilidade. Então, por isso, gente, que é tão importante a gente sair delimitando, olha, o crime pode ser esse, tem esse agravante, né, tem essa situação aqui que deixa essa pessoa mais vulnerável para a gente compreender e poder realmente ajudar essa vítima e também para a gente compreender como que funciona a rede do crime, né? Porque nós, enquanto profissionais de saúde, nós não vamos trabalhar só com a vítima. Nós também precisamos trabalhar o tempo inteiro com o agressor. Porque é trabalhando com o agressor que a gente começa a fazer prevenção também de violência. Porque existem razões para que alguém se torne, né, agressor. Não que isso justifique as agressões, mas existem razões que precisam ser estudadas para que a gente possa ir na raiz do problema. Então, entender também sobre a rede de tráfico, quem são esses traficantes, é nosso papel enquanto profissional de saúde também. Bom, né, só dando uma resumida mesmo, pegava esse carro, eu ia lá para os pontos, né, as esquinas de prostituição, fazia uma entrevista ali, conversava, tentava captar o máximo de informações possíveis, entregava um cafezinho ou um chá preto, junto com uma madalena, um bolinho, para que naquele momento, né, de intervalo, ela pudesse conversar comigo rapidamente. E quando era uma casa destinada à prostituição, aí eu fazia visita nos quartos, fazia toda uma ronda, de forma muito sutil, para que a pessoa não perceba que eu estou ali para fazer uma investigação, e para que ela entenda que naquele momento eu estou fazendo uma função social. E era o princípio base. O princípio base era eu ir lá, oferecer junto com o pessoal da assistência social uma elaboração de um currículo, se a pessoa quisesse, uma oficina profissionalizante que tinha lá na Cruz Vermelha, para o caso da pessoa querer aprender algum ofício diferente, oferecer teste rápido para ser realizado lá no Hospital da Cruz Vermelha, oferecer exame ginecológico. Então, a gente dava esse suporte, e à medida que fosse oferecendo, né, esse tipo de serviço, a gente já começava a criar vínculo e começar a identificar sinais. Quando se trata de tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, eu quero deixar bem claro que sinal físico, um sinal de, sei lá, uma violência ali física, né, por si só não vai me dar uma resposta, né? Até porque uma pessoa envolvida no trabalho sexual, consensual ou não,
está o tempo inteiro exposto à violência física, né? Porque muitas vezes o cliente acha assim, eu estou pagando, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí vem outra violência envolvida só no trabalho sexual, mesmo que seja consensual, que é você falar assim, olha, eu faço tudo, né? Menos sexo anal, por exemplo. Isso aqui não entra no meu rol de atividades oferecidas no serviço no mercado sexual. E aí a pessoa vai lá e força você a fazer algo que não está dentro do rol, isso é uma violência. Isso é, inclusive, estupro. E é difícil um funcionário de segurança pública entender que uma prostituta foi estuprada dentro do seu serviço sexual. Mas se ela fala que aquele serviço ela não faz, e a pessoa força ela a fazer, sim. Né? Eu estou agora falando de um abuso sexual acontecendo dentro do trabalho sexual. Ou como uma coisa gigantesca. Aí agora vamos piorar a situação. Não é consensual, é forçado. A vítima está vulnerável, a vítima está sofrida, está emagrecida, passou por outras e outras e outras violências junto com os traficantes. É uma soma, né, de violência psicológica, física, emocional, de abandono, que eu não posso me limitar apenas a sinais físicos. E aí vem a importância de eu analisar o ambiente, vem a importância de eu analisar o discurso, o diálogo, questões emocionais, saber sobre a família dessa vítima, não é? Então, já vou trazendo aqui para vocês alguns itens. E aí, gente, quando eu retornei para eu vou ainda contar alguns exemplos, né, de lá ao longo da nossa explanação aqui. Mas vê, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu voltei para o Brasil com a sensação de que eu queria continuar fazendo isso, continuar trabalhando com isso e de alguma forma criar algum projeto para fazer isso, mas aqui eu não teria um suporte como tem lá de um programa que envolve polícia, que fica paisana nas ruas, porque vocês podem estar pensando aí, nossa, professora, você estava fazendo uma coisa muito arriscada, e é muito arriscado. Vê, você está ali se inserindo em espaços que podem ter traficantes, né? Em espaços que tem crime organizado. Então, eu preciso de um suporte de segurança pública para fazer esse projeto. Por isso que eu sempre falo também aos alunos, a gente tem que ter muito cuidado com os projetos de extensão que a gente tem, né? Que a gente pensa em fazer quando se trata de violência, quando se trata de um cenário desses. Porque nossa proteção tem que vir em primeiro lugar. Para cuidar de outras pessoas, eu preciso estar minimamente bem, eu tenho que estar viva, né, inclusive. Então, eu não posso me arriscar para cuidar do outro, não é? Bom, trazendo isso, né, esse apanhado geral, eu quero já trazer essa reflexão aqui para vocês. Né? Quanto que custa uma vida? Essa frase para mim é muito impactante. Quanto custa uma vida? Pensar que o tráfico de pessoas tem o indivíduo, o ser humano, como uma mercadoria? Quanto que custa essa vida? Então, segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares em todo o mundo. E desse valor, se estima que 85% provém de exploração sexual. Ao mesmo tempo, durante muitos anos, o único tráfico de pessoas que era realmente visualizado era o tráfico com fins de exploração sexual. O tráfico de órgãos era muito, muito, muito negligenciado, né? Tráfico de criança com fim de adoção ilegal também foi por muito tempo negligenciado. Existia um puritanismo das pessoas também punirem, né, o trabalho sexual e começarem a associar que qualquer pessoa que migrou para exercer o trabalho sexual fora do país já era uma potencial vítima de tráfico. E quando a gente coloca nossos tabus, quando a gente coloca nossas crenças a serviço de políticas públicas, vai dar errado. Né, que é o que aconteceu muito em Sevilha, deles falarem assim, olha, nós queremos fazer uma política de combate ao tráfico. Então, vamos começar a punir cliente que procura prostituta. O que aconteceu com isso? As prostitutas saíram da zona ali turística da cidade, da zona onde tinha mais iluminação, da zona onde tem mais segurança pública, e começaram a ir para terrenos baldios porque estavam sendo punidas, né, já que o cliente ia ter que pagar uma multa, e aí isso acabava
reverberando aí no trabalho delas. E aí, na verdade, ao invés de ajudar, o que eu fiz foi tentar fazer uma limpeza social, onde as pessoas chegam na cidade e acham que não, nem tem morador de rua, nem tem trabalhadora sexual na rua. E eu afastei essas camadas populares para as periferias, para locais onde não tem muita iluminação, para terrenos baldios, e deixo ainda mais vulnerável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossas crenças, né, religiosas, né, nossas crenças familiares, nossas crenças do nosso senso de moralidade, porque na hora de implementar uma política e na hora de fazer uma assistência em saúde, eu preciso ser um profissional que segue diretrizes profissionais, né? Eu tenho que colocar essas crenças no bolso e realmente agir de acordo com as diretrizes, de acordo com o que é ideal para o meu serviço, não o que é ideal para o que eu acredite quanto moralidade, né? Antes de dar uma seguida aqui no modus operandi do tráfico, para a gente pensar em situações de identificação, vou dar um aparato geral aqui do que é considerado tráfico pelo Protocolo de Palermo, certo? Desde que foi instituído esse protocolo, vários países viraram signatários. Isso foi lá em 1993. Tem até já tem um tempinho, né? Tem aí 30 anos de protocolo dizendo o que é tráfico de pessoas e colocando que tráfico de pessoas não é só para fins de exploração sexual, que tem para trabalho forçado, que tem para escravidão, que tem para remoção de órgãos e outras práticas semelhantes. Fala sobre esse meio, então tem que ter ameaça, uso de força, coerção, abdução, fraude. Uma coisa muito boa que esse protocolo trouxe, que acabou, né, também desfazendo algumas crenças, é a ideia de que, muitas vezes, a pessoa que está saindo, por exemplo, do seu país para outro país de forma ilegal, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que ela está indo de forma ilegal, não é? Na maioria das vezes ela sabe. Ela queria procurar novos meios de vida, então o traficante ele pega muito na vulnerabilidade ou no seu sonho. Então tem aquelas que tinham o sonho de ser modelo, tem aqueles que tinham o sonho de ser jogador de futebol lá fora. Isso tudo ainda é a minoria, que é aquela pessoa que foi enganada em relação ao trabalho que iria exercer lá fora. Quando se trata de tráfico com fins de exploração sexual, gente, a grande maioria já sabe. Não estou falando que é todos, tá? Até porque a maioria das histórias que são publicadas são desses de engano. Ah, eu achei que eu ia fazer tal coisa, né? Eu achei que eu ia ser modelo. Eu achei que eu ia trabalhar num serviço diferente. Mas a grande maioria, né, estatisticamente falando, já sabe que vai se prostituir. Mas não sabe que vai ser, que vai levar ameaça, né? Não sabe que vai ficar ali preso, não sabe que a vida vai ficar nas mãos de um traficante. E aí, só o fato dela saber que já ia se prostituir, que está indo de forma ilegal, as pessoas passam a não ver como vítima. E aí vulnerabiliza ainda mais. Então, é muito bom a gente falar a realidade. Nós temos um monte, né, principalmente mulheres, que são traficadas, que acham que vão melhorar de vida sendo prostituta lá fora, mas está entrando numa rede de tráfico. E chegando lá, vai ficar coagida ali, presa, em cárcere, né, sofrendo abusos psicológicos, físicos. Então, é bom a gente falar também sobre as realidades, porque sim, vão acontecer aqueles casos que a pessoa sequer sabia que ia se prostituir, achava que ia ser modelo lá fora. Só que aí parece até uma história mais bonita para a vítima, né? Quando a gente pensa que não, ela sabia que ia se prostituir, sabia que estava indo de forma ilegal, as pessoas já começam a olhar assim, não, ela não é vítima. E aí é que vem o erro, porque sim, se ela está sendo coagida, se ela está sofrendo violência psicológica, se ela está sofrendo um cárcere privado ali, ela é uma vítima, independente das escolhas que ela tenha feito antes. Até porque quem somos nós, né, para julgar as escolhas dessa pessoa? O que é que a gente sabe sobre o contexto de vida desse indivíduo? Né, das coisas que essa pessoa estava passando, dos sonhos que essa pessoa tem em relação ao seu futuro. A gente tem que ter muito cuidado e trazer também esse senso de humanidade, né? O ato
Então, para tecer tráfico, nós precisamos de recrutamento, de transporte, de transferência, alojamento e acolhimento de pessoas. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, eu preciso recrutar e transportar essa pessoa para outro lugar. Aí vem outra especificação, gente. Tráfico não é só internacional. O que mais a gente conhece é internacional, né? O pessoal que foi traficado para os Estados Unidos, para a Europa. Só que aqui dentro do Brasil, né, como outros países, existe o tráfico interno também. Então, a quantidade de meninas do Norte e Nordeste que são traficadas para matrimônio forçado, né, para prostituição, saindo do Norte e Nordeste para ir para o Sul-Sudeste, é enorme. Não só esse trânsito, mas é um trânsito muito comum acontecer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando fala assim, consentimento da vítima em relação a ir para outro país de forma ilegal, é irrelevante, ela continua sendo vítima. Consentimento em exercer trabalho sexual, é irrelevante. Se ela está fazendo isso, ela não está recebendo nada, se todo o dinheiro dela fica na mão de um traficante, ela fica presa a ele, ela é uma vítima, independente das escolhas dela. E aí eu trago essa frase, né? Notificar é cuidar. Notifique casos de violência. Mas como que eu notifico se eu não conheço? Tá lá, gente, na ficha de notificação do VIVA, né, do Sistema de Vigilância de Acidentes, tá lá. Os tipos de violência, inclusive tem lá tráfico de pessoas dentro dos tipos de violência. Aqui, ó, tráfico de seres humanos. Mas como que o Ministério da Saúde me coloca uma ficha de notificação compulsória, onde eu sou obrigada a identificar, mas não tem um manual, um passo a passo de como que eu identifico? Não tem uma explicação sólida sobre o que é tráfico para realmente falar, nossa, essa é uma suspeita de tráfico. Então, nós temos um gargalo aí. E aí vem a importância de se trabalhar essas temáticas dentro da graduação. Só para vocês terem a noção de como a gente notifica pouco uma suspeita de tráfico aqui no Brasil, dentro do sistema de saúde, eu publiquei esse artigo lá nesse jornal de violência interpessoal, que inclusive quem quiser acesso, né, pode entrar em contato comigo, porque ele é pago, mas eu tenho acesso de autor que eu posso passar para vocês o texto completo. E aí eu peguei todas as notificações, desde o começo das notificações no SUS do tráfico, que foi em 2009, até 2017. E dentro de todos esses anos, né, eu tive apenas 1.100 notificações, dentro de todos esses anos, de 2009 a 2017. 1.100 notificações feitas por profissionais de saúde para tráfico de pessoas. Sendo que a segurança pública envia para a ONU uma média de 3.500 casos por ano. Olha o quanto que nós, né, estamos bem aquém. Aí podem pensar assim, professora, mas nem toda traficada vai passar pelo sistema de saúde. Sim, mas uma boa parte vai, tenha certeza. Lembrem que o ser humano é a mercadoria. Se essa mercadoria estraga, né, falando bem friamente, bem bruto, né, como o próprio tráfico enxerga essa vítima. O que é que eu faço? Eu preciso consertar, né? É muito caro o investimento que eu fiz em relação a esse ser humano que eu comprei, que eu trafiquei, que eu enviei para outro país. Então, eu preciso fazer algum tipo de tratamento, de algum tipo de exame, algum tipo de... Enfim, às vezes passou por uma violência física ali com o cliente e vai precisar do atendimento na urgência, por exemplo. Fora o pessoal da atenção primária, que vai fazer visita domiciliar, que vai conhecer os cabarés do território, porque precisa fazer visitas em todo tipo de recinto de trabalho para fazer territorialização, não é? Então, em vários momentos aí, o profissional de saúde pode ter passado por pessoas vítimas de tráfico. Só que até identificar uma suspeita é que é mais difícil. E aí, dentro, né, dos que foram identificados, só para vocês terem mais ou menos o perfil majoritário, a maioria autodeclarado pardo, com ensino fundamental menor completo. Então, é uma característica mundial, né, de que a maioria das vítimas são pessoas que não terminaram o ensino fundamental maior,
apesar das histórias que vêm à mídia, serem muito mais de pessoas já com graduação, que vêm de uma família de berço, né? Porque realmente, até para você ser resgatada, é mais fácil você ser resgatada se você vem de uma família com mais estrutura, porque essa família vai procurar, essa família, né, vai ter meios para procurar por você. Quanto mais vulnerável socialmente, mais fica na visibilidade, né, para que seja realmente identificado e resgatado. Vai depender muito mais de um serviço público que identifique. E, em geral, se concentra entre os 15 e 19 anos, 20 e 29 anos, nessas duas faixas etárias, ou seja, né, adolescentes e mulheres jovens. Quando se trata dos nossos estados, gente, em relação às nossas regiões, né, geográficas aqui do Brasil, quem mais notificou foi justamente Centro-Oeste, Sul e Norte. Veja, proporcionalmente isso, né? Vocês conseguem perceber que é justamente os países que têm fronteira terrestre? Isso me dá uma hipótese que pode ser que nesses locais com fronteira terrestre eu consigo identificar mais fácil quando é uma vítima que vem de fora. Por quê? Uma vítima que vem de fora vai me trazer sinais mais claros. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sinais também daqui a pouco. Mas só como um exemplo é a questão do idioma. Como que você está aqui no meu país já há um bom tempo e você não fala quase nada do meu idioma? Né? Será que essa pessoa está sendo proibida de conversar com as pessoas? Já é um sinal que a gente pode ir observando. Então, é mais fácil a gente identificar uma vítima internacional do que uma vítima que fez trânsito nacional. E a gente tem que ter muita noção sobre os efeitos da desigualdade, principalmente em contextos de crise. Vocês viram, né, as situações de violência que estão acontecendo lá nos abrigos, na situação catastrófica que está atingindo lá a região do Sul. E também a gente tem que ficar atento, porque está um monte de gente desabrigada, desesperada, né, mais vulnerável, então vira alvo fácil para o tráfico de pessoas. E aí a gente tem que dar uma olhada, né, nessas vulnerabilidades que podem transformar essa pessoa em potencial alvo. Só para vocês terem uma noção, quando a gente fala de papel de gênero, né, a grande maioria das identificadas são mulheres, especialmente quando se trata de tráfico com fins de exploração sexual e quando se trata de fins com exploração laboral, de escravidão moderna, né, é mais comum que seja homem. Também é muito comum para guerras ilícitas, o tráfico de homens. Mas ainda a grande maioria são mulheres e garotas. E existe também uma precificação para determinadas nacionalidades. Sabe quando o pessoal fala assim, nossa, a latina, ela é muito sexy. Quando a gente fala a latina é muito sexy, a gente está transformando a pessoa latina em um atributo comercializável para o tráfico. Quando eu falo assim, nossa, tal nacionalidade tem uma beleza exótica. Beleza exótica vai deixar um atributo comercializável para o tráfico, porque quanto mais a gente dá esses atributos, né, que muitas vezes são estereotipados, né, irreais, a gente está, na verdade, trazendo um atributo de marketing comercial sobre determinadas nacionalidades. E graças a esse marketing comercial, né, vou até passar aqui para esse slide, para a gente refletir um pouco sobre isso. Toda vez que a gente fala assim, mas uma brasileira lá na Europa ganha de qualquer europeia. Porque a brasileira tem um sex appeal diferenciado. Toda vez que a gente se coloca enquanto superior a nível sexuais, a nível de beleza, a gente está só se vendendo para o tráfico, está só se transformando num atributo comercial para o tráfico. Tá? E não é querendo fazer moralismo, não. É a gente começar a entender que as belezas são diferentes nas diferentes nacionalidades, os padrões de beleza são diferentes nas diferentes nacionalidades. Os padrões de sexo, de atividade sexual são diferentes. E isso não nos torna superior ou inferior. As curvas não nos tornam inferior ou superior em relação
a padrões de beleza. E é tão bom a gente reforçar isso, inclusive para se proteger. Porque toda vez que a gente nos transforma em corpos exóticos e super, né, super vislumbrados, né, pelo mundo, a gente está se vendendo para o tráfico, a gente está se transformando em um atributo comercializável para o tráfico. Nós vamos ser mais caras para o tráfico e isso vai fazer com que queiram traficar mais brasileiras. E não é à toa que na Europa, leste europeu ali, onde tem Espanha, Portugal, Itália, a brasileira é a mais traficada de todas as nacionalidades do mundo. Porque já se criou esse estereótipo. E aí foi pensando sobre isso, e até por algumas situações que eu vivenciei lá em relação às pessoas estereotiparem a brasileira, que aí eu fui fazer esse artigo, né, pesquisando em sites, colocando no Google lá o termo mulher brasileira em todos os idiomas europeus, né, dessa região, incluindo o meridional, o leste europeu, mais próximo aqui, e que tem mais rotas, né, de migração entre Brasil e esses países. E fui pesquisando até a 5ª página do Google, coletando todas as matérias, coloquei isso no Excel, a gente rodou isso num software estatístico, e dentro das 100 palavras mais mencionadas em todas essas reportagens de todos esses países, estão aí para vocês as palavras. Tudo atributo relacionado à beleza, festas, enfim, não tem atributos intelectuais. Todas as reportagens sobre a mulher brasileira estão relacionadas à beleza, à estética, a sexy, relacionamentos, e essa é a forma que a gente está sendo vendida lá fora, né? E isso só reforça o quanto que a gente virou um atributo comercial para o tráfico de pessoas. Só retornando a esse mapa aqui, para a gente não deixar passar. Nós temos aqui os principais tipos de tráfico, só para vocês observarem que o Brasil tem como principal tipo a exploração sexual. Na África, nós temos mais o trabalho forçado e mendicância. Mas sim, isso é o que se pode, né, identificar. Então, só para a gente também falar um pouquinho sobre o modus operandi do tráfico, porque quanto mais a gente entende o passo a passo do tráfico, mais fácil a gente consegue identificar sinais. A primeira fase é a fase do recrutamento, é aquele momento que ou eu pego a vítima no sonho dela ali, eu quero ser modelo, quero ser jogador de futebol, eu quero me prostituir lá fora porque eu soube que lá ganha mais dinheiro, eu quero melhorar de vida. Então, vai lá e faz um diálogo, né, com familiares, faz um diálogo com a vítima e tenta convencê-la a ir. Isso é a forma mais comum, mas também existe o formato colocando o uso de força e de drogas, né? Isso é muito comum para raptar crianças, utilizando aí força e drogas. Adultos já é um pouco mais complexo eles conseguirem fazer o transporte dessa forma, né? E aí eu tenho algumas dicas, né? Na época que eu alimentava meu blog Bala com Papel, que tem inclusive Instagram para quem quiser seguir, mas está bem desatualizado, faz tempo que eu tô sem conseguir alimentar, tá? Mas aí eu fiz uns posts, né, relacionados à prevenção do tráfico de pessoas. Então, umas coisas que a gente pode orientar nas escolas, né, nos ambientes de trabalho, nos locais que a gente possa ir falar sobre a temática, é falar o seguinte, você vai para outro país, né, você vai tentar oportunidades em outro país, deixe seu endereço, telefone e localização da cidade que você está indo, né, com alguém, anotado também para você tem a clareza para onde você está indo. Não tem essa, gente, de ir para outro país e se quer saber onde é que você vai morar, onde você vai ficar, com quem você vai ficar. Anotar endereço e telefone de embaixada e consulado. Ter sempre a original e cópia de passaporte e demais documentos. Gente, não se entrega original para ninguém. Né? A agência de viagem vai pegar sua original e tirar uma cópia. Então, não se entrega originais. E ainda assim, se entregar, que você tenha cópias em mãos. Antes de aceitar qualquer proposta, pesquisar muito sobre o contratante. Mas eu sei que cada vez fica mais difícil com a modernidade, né? As pessoas criam notícias falsas, elas criam sites falsos. Então, eu sei que essa pesquisa é uma parte mais complexa. E duvide sempre de propostas de emprego fácil e lucrativo. A gente sabe que em nenhum lugar do mundo, né, um imigrante vai ter oportunidades assim tão maravilhosas
com tanta facilidade, né? Sempre desconfia disso, gente, porque as coisas não vêm fácil, ainda mais para o imigrante, né? Depois vem a fase de transporte. Aí pode ser avião, barco, comboio, estradas, pode incluir um país de trânsito, pode ser direto entre os locais de origem e de destino. Como assim? Em geral, a gente pensa numa rota onde a pessoa vai sair de um lugar para outro. Mas, pensando agora na mente de um traficante que está com medo, por exemplo, de como é que vai ser para chegar num país onde as regras são mais rigorosas, às vezes inclui um país de trânsito para ficar mais fácil. Exemplo, eu quero levar para a Espanha. A Espanha é um pouco mais rigorosa nessa coisa do passaporte, de olhar se a pessoa, né, vai passar 3 meses, se vai ser superior a 3 meses e tem visto. Então, leva para Marrocos, de Marrocos faz uma travessia ali de barco para a Espanha. Então, isso se chama país de trânsito. Não quer dizer que a pessoa vai ficar em Marrocos, mas ela vai por Marrocos como uma forma de facilitar. Brasil é um país de trânsito para outros países também, tá? Só para vocês saberem que a gente não tem essa fiscalização ainda tão rigorosa. É importante a gente saber que, depois que a vítima chega no seu local, ela começa a passar por situações de ameaça, de coação, e às vezes só quando ela chega no local é que ela se dá conta, né, do que foi que aconteceu. Porque aí ela começa a ter privação de liberdade, ela começa a sofrer agressões físicas e psicológicas, ameaça a ela e aos familiares dela, né, porque às vezes a pessoa já chegou no nível assim, nossa, é muito sofrimento isso aqui, eu não quero, né, não quero mais viver, é melhor me matar, é melhor eu dar fim na minha vida. Só que aí a ameaça não é só contra ela, a ameaça também é em relação aos familiares dela para ela se sentir culpada. Então é muita violência psicológica envolvida na rede de tráfico de pessoas. E aí geralmente fica encarcerado, não pode se comunicar muito com as pessoas, ficam trocando de locais, então vende para um bordel, depois vende para outro, como uma forma da pessoa não criar vínculos com os funcionários ali. E aí a pessoa vai entrando em síndromes de estresse pós-traumático que fazem com que se dificulte um pouco sair daquela situação, tanto pela força, coação, né, ameaça, como também pelas mudanças de personalidade que a pessoa vai tendo pelo estresse pós-traumático. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Eu sei que está acabando o meu tempo, mas eu vou dar conta de terminar. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: quando a vítima já foi vendida, né, para todos os estabelecimentos possíveis daquela região, em algumas situações ela pode até ser solta, mas ela vai estar sem saúde, sem autoestima, sem dinheiro, muitas vezes volta a se prostituir e existe uma lavagem cerebral que os traficantes fazem, que é o seguinte: olha, você vai ser presa, você vai ser deportada, né? Sua família te odeia hoje em dia, sua família tem vergonha de você. Então, existe uma manipulação também, que mesmo que essa vítima seja solta, né, depois de um tempo de usá-la bastante, muitas vezes ela não consegue ser resgatada porque ela não acredita que merece ser resgatada. Ela acha que faz parte disso tudo, né? Ela acha que não vai ser aceita na sociedade. E ela não se identifica enquanto vítima. Isso é muito comum no tráfico, né? A vítima não se identificar como vítima. E muitas acabam voltando a se prostituir para sobreviver, mesmo que soltas. Quando a gente fala de indícios gerais, eu não vou conseguir esgotar com vocês, né, gente? Eu trouxe aqui só os principais para vocês começarem a se atentar a algumas coisas. Então, você está recebendo uma pessoa que vem de outro país, por exemplo, e não tem documento de identidade, falta documento de imigração, nunca tem dinheiro. Como assim? Você tem seu ofício, você tem seu trabalho, você tem, né? Às vezes você sabe que sua paciente ali se prostitui, ela nunca tem dinheiro para roupas, para estar com roupas adequadas, para se alimentar bem. São coisas que a gente tem que investigar, até para direcionar assistência social, né? Você está precisando de auxílio, né? Mas por que você está precisando? Como é que é sua renda? A gente tem que entrar nesse tipo de assunto quando se trata, por exemplo, de atenção primária. Pode ser o caso da pessoa ter documentos falsos. Eu sei que a gente não tem essa expertise, né, de ficar identificando documento falso, mas é bom deixar o pessoal ali, às vezes, da recepção atento a identificar, né, principais sinais de documentos falsos.
uma pessoa que não tem controle sobre sua vida, sobre seu dinheiro. Na consulta, muitas vezes, não fica sozinha, fica com a pessoa ali na cola, você nunca consegue ficar sozinha com a pessoa na consulta. Você vai no local do trabalho dela, né, ou na casa que ela vive, e tem muita medida de segurança extrema, grades, né, nas portas. E teve um local que eu fui que eu fiquei muito assustada, assim, para que tem grade em toda a porta de quarto? Isso é estranho, né? Sótãos, assim, com cadeados. Então, é olhar esse tipo de situação. Local extremamente sujo, descuidado. Por que a pessoa vive nesse local dessa forma, com essas condições? O que a faz continuar nessas condições? Por que ela não sai dessas condições? É questionar mesmo. Incapacidade ou dificuldade de comunicação na língua do país que está localizada. Poxa, já está aqui há um tempo, não fala. Outro ponto, gente, não incentivem pessoas a ir morar em outro local, a não ser que ela vá por estudos de intercâmbio linguístico, mas não incentive ela a ir para um local para trabalhar, por exemplo, se ela não sabe nada do idioma do local, porque isso é grave, isso vai deixar ela mais vulnerável e pode ser um caso de tráfico. Então, a pessoa que tem uma incapacidade de mudar, né, para o local de trabalho, eu lembro de ter conversado com algumas, de eu ter questionado assim, mas faz quanto tempo que você não vê seus filhos? Por que você não consegue ir lá visitar eles? É renda, né? É dinheiro? E por que você não se comunica? Por que você não consegue ligar para os seus filhos? Você quer acesso a um telefone para ligar para os seus filhos? E aí a pessoa fica meio assim. Quem recusa ajuda, quem recusa auxílio precisando dele, a gente também tem que ficar atento. Então, eu nunca vou me esquecer de estar lá numa esquina, tinha duas africanas da área subsaariana, e aí, quando a gente chegou, elas sempre eram muito agressivas, mas teve um momento que a gente chegou que elas pegaram tamanco assim, uma delas pegou o tamanco e jogou. Quase pega na minha cabeça, mas pegou no capô do carro. Então, assim, a gente sempre chega lá oferecendo ajuda, auxílio financeiro, cesta básica, exames, e a pessoa te trata dessa forma, ela está querendo afastar você dali. Existe alguma coisa estranha. Você recusar uma ajuda, não é? Então, é um sinal. Não posso confirmar se era ou não uma vítima de tráfico, mas algo de estranho tinha ali. E eu lembro muito também de um caso onde a pessoa falou assim: vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Onde eu vivia, eu não comia. Hoje eu como, hoje eu tenho 2 refeições. Então, vocês saiam daqui, porque eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Então, a pessoa não queria, de forma alguma, né, que a gente identificasse qualquer tipo de sinal de uma exploração ali, porque ela não se vê enquanto explorada. Pelo contrário, ela se vê como se aquela pessoa, como se aquele explorador estivesse ajudando porque está dando 2 refeições. Então é mais difícil ainda quando a gente pega uma situação de uma pessoa que passou por extrema pobreza, por uma situação de muita vulnerabilidade, porque ela começa a ver o explorador como bom, como pai. E aí vem a síndrome de Estocolmo, né? De você se aproximar do seu agressor de uma forma que você não enxerga ele de uma forma negativa. Pelo contrário, você se identifica com ele e você pode se apaixonar, você pode olhar ele como uma figura paterna, você pode olhar ele como uma figura amigável. E o isolamento social é outra coisa que a gente também deve olhar. Por que existe esse isolamento social? Em relação a aspectos físicos, como eu falei para vocês, é bom para complementar, mas eles por si só não vão fechar nenhum tipo de suspeita, né, para o tráfico, porque as outras coisas. Então, pessoas ansiosas, nervosas, que dão respostas evasivas, mostrar medo. O discurso não bate, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma hora veio de um país, outra hora fala que veio de outro país, ou de outra cidade. Uma hora fala que tem 2 filhos, depois fala que não tem filho nenhum. Então, a pessoa que está mentindo o tempo inteiro na consulta, a gente tem que ter cuidado, porque ela pode estar mentindo, porque veio um discurso pronto do traficante, que falou assim, olha, você tem que falar isso, isso, isso e isso. Então, é ficar atento a esses sinais de discordância entre o que fala, entre a situação que a pessoa vive. Algumas considerações importantes que a gente precisa ter quando a gente detecta uma vítima é saber que a falta de credibilidade, contradições no testemunho da vítima, geralmente são consequências de um estresse pós-traumático e violação dos direitos, tá? Então, essas contradições não quer dizer que ela está sendo maliciosa, pelo contrário, essas contradições fazem parte do processo de ser vítima.
E lembrem, gente, vítima nenhuma consente com exploração, tá? Por mais que essa pessoa tenha decidido ir para o trabalho sexual, ninguém consente em ser explorado. Por mais que a moça tenha me dito assim, o que vocês estão fazendo aqui? Hoje em dia eu tenho 2 refeições. Isso não é consentir com exploração, gente. Isso é não saber enxergar a realidade que está vivendo. É vir de uma vulnerabilidade tão grande ao ponto de acreditar que hoje o que vive é melhor, então então não se vê como vítima. Algumas síndromes pós-traumáticas que a gente pode identificar, o próprio trauma em si, a depressão, ansiedade, vício em drogas, evitação, que a pessoa começa a fazer o trabalho da melhor forma possível, né? E inclusive entra no papel que é para não sofrer mais maus tratos, a identificação com o traficante, que é, como eu falei para vocês, a síndrome de Estocolmo, e o desligamento, que é uma situação onde eu me desligo da minha personalidade, é um estresse pós-traumático mais intenso, onde eu desligo da minha personalidade, eu começo, inclusive, a ajudar o traficante a traficar outras vítimas. Isso não faz com que a pessoa deixe de ser vítima, ela continua sendo vítima, mesmo vitimizando outras. Mas é uma forma de proteção, né, que é criado como um estresse pós-traumático mesmo. A Maria Rita perguntou, o que é feito quando o profissional notifica a suspeita de tráfico? Maria Rita, quando a gente faz a notificação lá na nossa ficha de notificação do SUS, isso entra como estatística. E isso é muito bom, por quê? Porque a gente consegue ter uma noção do problema, né? Mas além de notificar, eu também preciso fazer outra coisa. Foi bom você ter perguntado isso. Eu preciso fazer outra coisa que é denunciar. Entrar em contato com qualquer serviço de segurança pública, seja uma delegacia, a nível civil, federal, qualquer serviço de assistência social que tenha próximo, né? De Ministério Público, para poder auxiliar você em relação à sua segurança e para que eles possam começar a investigar e tentar proteger essa vítima. Então, talvez tentar manter essa vítima dentro do serviço de saúde e até que essas instâncias cheguem no local, né? Tentar esses mecanismos, combinar com as equipes. Isso a gente faz também com outros tipos de violência. Notificar é importante para o SUS, porque vai estar lá notificado, e aí a gente consegue gerar estatísticas daquilo e pensar em políticas públicas. É para isso que serve a notificação compulsória. Mas eu não posso só notificar, eu também preciso denunciar. E aí entra Ministério Público e serviços de segurança pública que eu preciso acionar e assistentes sociais, certo? Que vão saber me direcionar, inclusive, sobre a minha segurança. É importante a gente ter competência, ou seja, saber identificar os sinais, saber como agir, saber isso que a Maria Rita perguntou, o que acontece com a notificação, o que eu faço depois disso, depois que eu identifico. Segurança no que você está fazendo, respeito à história dessa pessoa, verdade. Nada de ficar prometendo coisa que você não pode cumprir. Você vai voltar assim para o seu país, todo mundo vai receber você bem lá, eu tenho certeza. Não fala esse tipo de coisa. Não se fala, porque você não sabe se é a realidade. Não fala que ela vai conseguir voltar para o país, que o passaporte vai ser regularizado, porque você não tem governabilidade sobre isso. Então, você precisa apenas dar a sua assistência, que não é pouco. Notificar, denunciar uma suspeita, né? E fazer o que está dentro das suas possibilidades. Lembre-se que alguém já mentiu para ela. Lembre-se que alguém já falou para ela que ela ia ter uma vida melhor. Então, essa pessoa já está cansada, né, de falsas promessas. E aí, se você faz uma coisa dessa, promete uma coisa que você não pode cumprir, nesse momento você perde o vínculo que você teria com essa vítima, né? Primazia das necessidades da vítima, porque investigar é importante, denunciar é importante, mas mais importante ainda é pensar que ela pode estar numa situação ali de uma necessidade física, né, por algum maus tratos, de necessidade de alguma cirurgia, de um teste rápido, de alguma medicação. Então, sempre primazia das necessidades da vítima, a assistência em primeiro lugar, e depois, né, a segurança com a denúncia. Um consentimento informado, essa pessoa já foi tocada, muitas vezes de forma violenta, então ter mais cuidado ainda com o consentimento informado para cada coisa que você for fazer com o corpo dessa mulher, desse homem que passou por uma situação de violência, e muita responsabilidade no que você está fazendo. Então, só para finalizar, gente,
eu quero trazer a importância da enfermagem nisso tudo, né, na figura da enfermagem forense. A teoria da enfermagem forense traz essa pirâmide onde eu tenho a ciência da enfermagem sendo estudada em conjunto com a justiça criminal, em conjunto com o entendimento sobre quem é a vítima e quem é o agressor, questões sociais, comportamentos humanos, entendimento do crime e da violência. Então, gente, a figura do enfermeiro forense, ele vai me trazer exatamente isso aqui: competência no que eu estou fazendo, responsabilidade, entendimento sobre consentimento informado. Então, defendam, né, essa nova categoria dentro da nossa categoria profissional, né? Essa nova especialidade dentro da nossa categoria profissional. E não só isso, defendam a importância da gente ter uma disciplina na graduação, para que o aluno de graduação saia minimamente preparado para receber uma vítima, no sentido de saber que tem que denunciar, no sentido de saber que uma suspeita já tem que ser notificada, a identificar possíveis leves sinais ali, a criar vínculo com vítimas e entender que precisa de um encaminhamento para isso. E, né, só para vocês saberem, nós temos um rol aí de atuações já regulamentadas. Para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre a enfermagem forense, pode acessar lá a resolução do COFEN de 2011 e de 2018, a resolução também de 2017, uma complementa a outra em relação às competências da enfermagem forense, como que a gente pode atuar, o que é necessário para se transformar um enfermeiro forense. Mas, assim, eu estou trazendo a especialidade, gente, para dar essa valorização ao conhecimento técnico especializado, mas saibam que todos vocês vão atender, enquanto enfermeiros generalistas, vocês vão atender vítimas de violência. Então, vocês também precisam ser preparados de forma transversal durante a graduação para acolher uma vítima, para notificar uma suspeita, né? Tudo bem, a coleta e preservação do vestígio, né, já vai, e essa parte mais investigativa já vai ser algo mais da seara da enfermagem forense. Mas eu espero que vocês minimamente consigam fazer um atendimento, que vocês consigam fazer uma denúncia, que vocês tenham coragem de fazer isso, tenham suporte, né, da equipe, tenham um plano de contingência ali, um plano para o caso de receber uma vítima, de um profissional defender o outro, de um profissional ficar junto ali no momento de que você percebe uma vítima, vai lá e chama outro profissional para fazer a consulta junto com você, para você ter testemunha ali junto com você, né, para que um possa proteger o outro, e que vocês cuidem da saúde mental de vocês, porque atender uma vítima de violência é algo muito cruel. É cruel tudo que ela passou e é cruel a forma como a gente recebe, né, essa vítima dentro do serviço e o quanto que isso nos toca. E eu sei que falam o tempo inteiro que a enfermagem precisa ser forte, que a gente não pode demonstrar muitas emoções, né, até mesmo para fazer um bom atendimento ali, e não se perder nas nossas emoções, né, mas preservem as emoções de humanidade, né, preservem a sensibilidade que vocês possam ter em relação ao acolhimento que essa vítima precisa. Alguns desafios da enfermagem forense, a gente tem tentado batalhar, né, junto com a Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, que é criar cargos específicos. Já teve concurso para enfermeiro forense lá no Sul, tá? Vai abrir, acho que no Rio de Janeiro também. Diretrizes para melhores práticas. Definição dos papéis e responsabilidades interprofissionais, para que o médico legista não ache que a gente está ocupando o espaço dele, para que o perito criminal não ache que a gente está ocupando o espaço deles. Nós não estamos para ocupar o espaço de outras pessoas, nós estamos para somar, para trazer nosso conhecimento do cuidado, né, para a identificação de uma vítima e preservação de vestígios forenses. A Luana perguntou aqui, um enfermeiro forense pode trabalhar direto na polícia? Sim, agora sim. Abriu o primeiro concurso lá no Sul, acho que foi no Paraná, para enfermeiro forense na perícia criminal, certo? E aí a gente acredita que isso vai acontecer já em outros estados, que isso vai virar já uma coisa a nível nacional. A Maria Rita perguntou, pode denunciar mesmo sem ter certeza se realmente é tráfico? Deve. Suspeita tem que ser denunciado, porque é a função agora da segurança pública investigar se é realmente verdade, tá? Se a gente não denuncia suspeita, a gente nunca vai saber, viu, Maria Rita? Quando se trata de um crime muito organizado, a gente nunca vai ter uma certeza, né?
dificilmente a gente vai ter uma certeza. Então, gente, violências, a gente notifica e denuncia as suspeitas, sempre as suspeitas. Até pensando uma violência doméstica, por exemplo, que a pessoa não quer falar que está sofrendo violência, mas a gente suspeita, a gente já denuncia. Um idoso que está sofrendo maus tratos, que a gente percebe nos sinais que ele está sofrendo maus tratos, mas ele não fala que está sofrendo maus tratos, e isso não nos isenta de denunciar, pelo contrário, nossa legislação é ética, né? Fala sim que nós estamos protegidos para fazer essa denúncia, tá? E notificação. E precisamos desenvolver habilidades psicossociais, né, do enfermeiro, para que o enfermeiro se sinta preparado, porque é difícil, gente, enfrentar, né, e tomar uma decisão correta nesse momento, até pelo medo, se realmente está fazendo a coisa certa. Nesse medo, né, Maria Rita, poxa, é uma suspeita, e se não for? Se não for, gente, o máximo que vai acontecer é uma investigação, né, um esclarecimento dos fatos. É melhor um esclarecimento que dê lá um resultado, não era violência, né? E então vamos ver o que a gente pode fazer dentro dessa situação e descobrir o que é, se não é violência, está tendo algum tipo de negligência, do autocuidado, está tendo alguma coisa que a gente precisa resolver. Mas, pensando que há uma suspeita de violência, eu já preciso atuar nisso, até para descartar, se não for violência, entender o contexto e saber o que eu tenho que fazer a partir de então. E agora, finalizando mesmo, né, trago essa frase aqui para vocês, já que tem sido uma luta inserir a enfermagem na área forense. Que vocês defendam que a enfermagem forense não substitui nenhuma categoria profissional, né? É um reforço no âmbito das ciências forenses e pode ser extremamente útil na equipe interprofissional, porque nós somos os detentores do cuidado. A Luana colocou aqui, em caso de suspeita de criança, que uma criança foi traficada, o processo precisa ser imediato, sem aquilo de manter o paciente em contato com a unidade de saúde, é imediato, viu? Não se preocupa. Suspeita de criança, traficado ou adulto, idoso, qualquer suspeita de violência, já pode fazer a denúncia, desde que você tenha ali os dados, as informações. O ideal, Luana, é que a gente consiga manter a vítima dentro do serviço de saúde no processo de denúncia para que a gente consiga fazer proteção, né? Então, por exemplo, criança, eu já vou acionar outro órgão que é o conselho tutelar. Então, não deixe essa criança voltar com o agressor para casa, né? Chama o conselho tutelar, segura a criança de alguma forma, fala que tem que fazer algum procedimento, algum exame, alguma coisa, chama o conselho tutelar, que aí eles vão estar preparados, né? Ou a gente espera que estejam preparados, e aciona o Ministério Público, aciona a delegacia, para que todo mundo, de forma multiprofissional, possa agir junto, certo? E estou aqui à disposição para dúvidas que vocês possam ter, e queria muito, muito, muito agradecer essa oportunidade de trazer essa temática aqui. Eu acho muito relevante e me emociona muito ainda falar sobre isso, especialmente para a enfermagem. Oi, tá fechado seu áudio. Eu não, é o meu problema o áudio. Muito obrigada. Eu queria falar que foi uma palestra interessantíssima. O CAINF agradece muito a sua presença. E é um tema muito relevante, ele realmente impacta muito na gente. Que bom, que maravilha. Grande beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente. Eu convido todos que se inscreveram para a palestra de amanhã, que vai ser sobre a atuação da enfermagem no Corpo de Bombeiros. E para aqueles que se inscreveram, o link vai ser enviado às 8 da manhã, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.